Gravação. Agora acho que está pronto. Boa noite oficialmente. Eu sou Fernanda Barros e esse encontro de hoje é a segunda parte de uma conversa sobre o que vem antes do método fônico. Eu sou professora alfabetizadora há algum tempo. Não comecei por aí, comecei no ensino médio, dando aula de língua portuguesa. Flor, que está aqui de testemunha, foi minha coordenadora por um bom período. E eu fui aprendendo a trabalhar um pouco mais com a questão da alfabetização. Mas eu fiz letras, não concluí. E a fonética e a fonologia fazem parte. A gente tem, pelo menos na minha época, tinha um ano base de fonética e fonologia. E, na verdade, essa base me ajudou bastante na questão da alfabetização, de entender um pouco mais. E cursos que a gente foi fazendo. No último encontro, a Lili fechou a noite falando sobre a questão de que a gente tem hoje evidências que falam do método fônico para o ensino de muitas crianças, inclusive muitas crianças com autismo. E a gente tem hoje, desde a Política Nacional de Alfabetização, uma sugestão para a instrução fonêmica sistêmica. O grande ponto é que alguns professores nem sabem muito bem o que é o método fônico e não entendem essas bases da fonética e da fonologia. Nossa, a Flor também foi do Cefac, conhece Jaime Zorzi. A Flor tem um histórico fantástico também nessa área. Hoje eu estou mais encabulada A ainda. Resort já trocou minha fralda. Pior que é verdade. Para quem não está ambientado com o nome, Jaime Zorzi é um fonoaudiólogo, é mestre em educação também. Na verdade, ele formou em fonoaudiologia quando eu estava nascendo, né? O ano que eu nasci, 76, ele concluiu a graduação dele, enfim. E ele é um fonoaudiólogo que não aceitou quieto aquilo que as crianças apresentavam. Ele foi pesquisar, ele foi experimentar, e sim, ele comprovou, e a partir daí ele tem um trabalho fabuloso, que é uma instrução para professores. Eu não tenho mais o livro dele, porque eu emprestei, alguém ficou com ele, mas ele tem um método de alfabetização que parte do fônico de uma maneira que o professor consegue usar. E Lili também falou dos caminhos de Paulo Freire, né? da questão da gente dar significação àquilo que a criança aprende, né? Utilizar o contexto real dela para esse processo. E eu me lembrei que eu tenho um livro que eu comprei há pouco tempo, deve ter uns 10 anos, eu acho que não vai aparecer direito, tem essa carinha, é Alfabetizar as Crianças na Idade Certa, com Paulo Freire e Emília Ferreiro, Práticas, que também é um livro para quem não está nessa área, auxilia, porque ele traz a ideia da palavra geradora, né? Ele não parte do texto, ele não parte do global, ele parte de algo mais específico que a criança tem facilidade. E, por consequência, quando a gente pensa na criança com autismo, se essa base, se esse princípio fonético não auxiliar nessa aprendizagem, ou se ele ainda não for suficiente, a gente acaba caminhando por uma rota lexical, que é justamente o trabalho de equivalência de estímulos que vai dar uma outra amplitude a essa aprendizagem. Então, não há o bem e o mal na alfabetização, né? Não tem como haver. As duas rotas se comunicam o tempo todo. E a gente tem, sim, materiais e tem profissionais que falam disso com bastante maestria, mas o que eu quero continuar aqui hoje é a nossa conversa sobre a fonética em si, né? Entender por que alguns processos são tão complicados para a criança e por que outros são mais favorecidos, exige que a gente tenha um conhecimento um pouquinho mais profundo. A gente tem A gente tem uma primeira questão que eu quero retomar, e aí eu vou dar sequência na conversa mais específica, que é a questão
de comunicação e linguagem. A gente tem um grande mito que persegue o autista, né? De que se o autista não é oralizado, ele não pode se comunicar e, portanto, você não vai ter feedbacks aí para aprendizagem, enfim. E, às vezes, a gente precisa ilustrar isso, a gente precisa mostrar para as pessoas o que está acontecendo. Esse vídeo tem 4 minutos, mas eu vou fazer o recorte só da primeira parte. A minha sobrinha hoje tem 4 anos, aí ela era bem mais nova, e ilustra essa ideia de comunicação e linguagem. Comunicação é ser eficiente nesse diálogo, é conectar com o outro, né? O emissor ser capaz de transmitir ao receptor uma informação válida e que esse receptor também devolva essa informação válida. A comunicação é uma via de mão dupla. Se a minha criança não oraliza, eu preciso sim ter outras ferramentas, mas isso acontece desde sempre, desde que o ser humano aprendeu a se comunicar, porque o bebê, antes de falar, se comunica. Agora, o tipo de linguagem que ele utiliza é que é variável, e é muito variável. Fala, fala. Oi. Tira a mão da boca de falar. Oi. Manda beijo. Muitos beijos. Cadê o rosa brilhante? Cadê o rosa brilhante, Liz? A luz? Ah, tá lá em cima na caixinha, o rosa brilhante, tá na caixinha de esmalte, o rosa brilhante. Olha isso. Depois as pessoas não entendem desenvolvimento infantil. Depois as pessoas não entendem o que é relação das coisas. Olha isso. Mostra a mão, amor. Ó, a unha dela tá com rosa brilhante, bem levinho, porque eu tava pintando a unha, ela quis pintar também. Né? Cadê o rosa brilhante? Aí ela mostrou lá para cima onde fica a minha caixinha de esmalte. Quando eu perguntei onde está o rosa brilhante. Depois alguém vai me dizer que a criança só aprende na escola. Depois alguém vai me dizer que letramento é algo que a gente conduz com todo um delineado. Nós somos apenas mediadores. Na verdade, nós mais observamos do que trazemos. É um contexto muito diferente para a criança. E ela quer pegar meus óculos. Quando a Lívia mostra a caixinha, que eu hoje estou num lugar um pouquinho diferente, começo Flo acompanhou isso, né? Home office era a minha prateleira de maquiagem que servia para isso, e tinha uma caixinha de esmaltes, ela meu xodó. E realmente, a hora que eu falo rosa brilhante, a minha expectativa é que ela mostrasse a mão, que ela mostrasse a unha. Eu não pensei que ela ia mostrar a caixa de esmaltes, porque ela sabia onde estava. E essa ideia que a gente traz do vídeo é de explicitar que comunicação não depende da palavra em si. Lívia aí não falava nada ainda, ela só emitia alguns sons e, no entanto, ela comunicava. Depois ela pega o óculos, ela pega uma caneta, tenta ver onde é que aperta e mais uma série de questões. E a gente, às vezes, não observa isso. Chega uma criança para nós, às vezes lá no infantil, mas muito comumente no primeiro ano do fundamental, e a criança não fala direito. E aí as pessoas falam, não, ele está aprendendo. Mas, gente, aos 6 anos, aos 7 anos, a criança está aprendendo. Né? A tabela de desenvolvimento de linguagem nos diz, e é por isso que eu sou apaixonada pelo Paulo, que ele tem vários vídeos curtíssimos que mostram isso com uma maestria. Aos 4 anos, a criança tem que ter uma comunicação, uma oralização baseada no que vai ser o adulto, o que vai aumentar a quantidade de palavras. Se eu tenho uma criança que faz trocas na fala, que faz trocas na escrita, eu tenho que saber de onde que isso veio. E é a partir daí que a gente vai seguir hoje. Na questão de que,
para comunicar, a gente precisa ter entendimento dessa... Tem gente entrando. É que eu não vejo tudo simultaneamente, né? Boa noite, quem está chegando. Quando a gente fala assim, a criança troca na fala, a criança troca na escrita, muitas vezes a gente não sabe por que essa troca acontece. Onde que está esse perfil da troca? Deixa eu ver aqui. Não está me dando um sinal sonoro de quando alguém tenta acessar. Mas, enfim. Essa tabela é uma tabela da fonologia que a gente utiliza, tem alguém com áudio aberto junto comigo, não acredito. Olivia? Achei, já achei. Conhece a pessoa, né? Enfim, essa tabela é uma tabela da fonética em que ela demonstra onde os sons são articulados, né? Onde as crianças iniciam a produção dos sons. Porque se a gente pensar, o ar sai do pulmão, né, empurrado pelo diafragma, que expande, e passa pelo que a gente hoje chama de cordas vocais, ou pregas vocais, e recebe o restante da articulação, muitas vezes, na boca, ou no nariz, enfim. Essa tabela mostra exatamente onde os sons são construídos. E aí eu quero chamar a atenção para a quarta linha. A gente vai ter papel das cavidades bucal e nasal, vai ter modos de articulação, intervenção das cordas vocais, e aí a gente tem bilabiais. Nessa linha, eu tenho dois sons aqui inicialmente. Eu tenho o som pato, o P de pato, e eu tenho barco, P de barco. Esses dois sons são muito próximos na construção de articulação. Porque, veja, no modo de articulação, que é a segunda linha, elas são oclusivas ou momentâneas. Isso quer dizer que eu fecho a boca ou eu fecho a boca momentaneamente para emitir esse som. Depois, quando eu vejo intervenção das cordas vocais, eu tenho que pato é surda, ou seja, quando o ar passa pelas cordas vocais, ele vibra pouco. E eu tenho que o barco é uma sonora, porque ele vibra mais. A forma de articulação, o ponto de articulação é o mesmo. Os lábios se fecham para fazer o p e fazer o p. Eles são quase idênticos. Quando a criança está aprendendo a falar, é muito comum ela fazer uma série de trocas, né? Isso tem em outros materiais, enfim, as comparações, eu acho que a gente não vai passar por todas aqui, mas quando chega na escola, quando chega no processo de escrita, a gente fala, ele troca o P e o B. Aí a gente dá ali normal na criança, né? Põe lá para o P é usado antes do não sei o quê, o B é usado não sei onde, a gente vai para a norma, quando não tem nada a ver com a norma, tem a ver com a articulação do som. Uma criança que não articula bem o som, ela vai ter sim dificuldade em identificar ele e posteriormente em registrar. Então, o conhecimento dessas similaridades da articulação, né, da fonética,
vai ajudar a gente a fazer uma intervenção anterior. Então, não adianta eu ir para o método fônico se eu tenho uma criança que mistura, que não tem clareza nessa articulação. Eu preciso brincar antes, eu preciso cantar, eu preciso imitar, eu preciso fazer uma série de construções para que ela consiga diferenciar que pato é p e que barco é b. Eles são minimamente diferentes, porque na estrutura fonológica, na construção da nossa fala, elas são produzidas em lugares muito próximos. Se a gente observar a tabela, todas as trocas que a gente vê comumente estão próximas. Se eu descer aqui do bilabiais para o lábio-dentais, eu vou ter na sequência o F e o V, que também são pares que eles trocam. Uma é surda, outra é sonora, elas são chamadas fricativas, porque o som é produzido quando ele bate no dente, principalmente é o dente que é o anteparo para esse ar que está saindo. Então, é muito próximo. E assim, eu vou seguindo o T e o D, o S e o Z, e todas as suas variáveis, né? Ah, agora apareceu uma visualização aqui, tá bom. Que antes não tinha aparecido para admitir. O CH e o X, que estão no mesmo espaço sonoro, né? O X, e o J, que está o J e o G, quando está junto com E e com I, que é o G, são sons muito próximos que a criança pode não discriminar quando está aprendendo. E se ela não tem essa discriminação auditiva, relacionar esse som com uma letra é muito mais difícil. Então, antes de pegar a apostila que está lá na internet, que está disponível para todo mundo, tem todo o material do Capovilla para você ler, né? Não sei quantas páginas de material, tem a apostila que você pode imprimir e aplicar com as crianças. Antes desse procedimento, antes desse processo, a gente tem que ter clareza do que está fazendo, da intervenção que está aplicando. Senão eu posso prejudicar, aí eu posso prejudicar de forma bem significativa o desenvolvimento dessa criança. No encontro anterior, a gente falou um pouco das articulações das vogais, que são os sons mais simples, justamente porque o ar passa pelas pregas vocais e ele quase não tem limitadores na boca, né? Geralmente é o formato da boca, o jeito que a gente coloca, que faz o som. Até por isso eles são chamados vocais, né? De vocalização, simplesmente. É o ar passando pelas cordas vocais, isso é mais simples. Agora vem essa turma que é a da confusão, que são as consoantes. A aprendizagem da leitura escrita em um sistema de base alfabética pressupõe prestar atenção à estrutura fonológica da língua falada. Qual foi a grande questão? E aí, né, quem tem qual foi a grande questão? Eu não sei se ele está falando com a gente, se ele está falando sozinho. Os bonequinhos estão falando, tem alguma coisa, ele está pedindo alguma coisa. Acho que não é com a gente. Qual foi a grande questão de banirem, de certa forma, o método fônico? E os professores que são mais jovens não terem esse conhecimento. A questão de que no momento em que isso era utilizado, e aí vemos a questão das cartilhas que nos alfabetizaram, elas tinham uma base de instrução fonética. Por quê? Porque havia repetição daquele mesmo fonema ao longo da lição inteira, né? As frases usavam palavras com repetições dos fonemas, rima, aliteração estava presente, que faz parte disso, mas era só isso. Não tinha a menor relação com a vida da gente. Eu tinha uma raiva enorme da Caminho Suave por causa daquela família doriana que tinha no livro o papai chegando do serviço, a mãe lavando a Ai, eu louça, as crianças no adorava. jardim. Você tinha família doriana, Flor? Eu não tinha, não.
Eu ficava muito brava, até porque, assim, a minha identificação com o meu nome é muito forte. Na verdade, eu acho que de toda criança devia ser, né? Não sei se todo, mas deveria ser. Então, para mim, como é que o F de família, o F de Fernanda, me trazia emoções tão contraditórias? E, nesse sentido, foi o questionamento sobre o método que era usado para alfabetizar as crianças e que ele não tinha, na verdade, uma função de observar para o contexto. Então, quem aprendia bem? Quem não tinha nenhum prejuízo cognitivo, quem não tinha nenhum prejuízo acadêmico, aprendia e avançava. Quem não aprendia era convidado a sair da escola. Hoje, a gente tem esse entendimento de que eu tenho um trabalho muito potente com instrução fonêmica, mas que nem todas as crianças vão aprender por essa rota. Às vezes, eu vou precisar lançar mão de outras estratégias, né, de um outro percurso linguístico para atingir o mesmo objetivo. E é o que na época nem se pensava. Então, ele foi banido de certa maneira, as pessoas que sabiam usar, de fato, foram perdendo esse espaço. Quando o fônico volta para a sala de aula, ele volta corrompido, ele volta de qualquer maneira. E aí, realmente, a gente tem um prejuízo de aprendizagem significativo de modo geral, não só das crianças com deficiência. Nesse sentido, a minha defesa é de que o professor não está preparado para trabalhar o fônico na escola. Além de que, trabalhar o fônico com 35 crianças é praticamente impossível. O que a gente faz hoje na escola, e que a Política Nacional de Alfabetização traz como é uma instrução fonêmica. A gente não trabalha exatamente o método fônico, a gente trabalha uma instrução, mas tem sua função, e eu acredito que a eficácia do fônico, ela está mais do que comprovada, e a gente precisa agora aprender a ensinar utilizando esse recurso. A gente viu um pouquinho das vogais na parte anterior, e agora a gente vai passar para as consoantes. Deixa eu... Ai, não era para pular, está pulando, não era para pular. A gente tem nas consoantes essa problematização que eu mostrei lá na tabela. Aquela tabela é bem complexa, você não precisa decorar ela, ninguém decora aquilo, mas ela traz esse entendimento. Por que que a criança não consegue articular? Se eu sei que a articulação do som, ela acontece usando o dente como anteparo, é comum que a criança, na fase de troca de dentes, não consiga articular o som adequadamente. E aí sim, eu posso ter uma troca que naquele momento acontece porque a articulação não é correta, mas que a hora que o dente cresce, a criança volta a articular corretamente, ela consegue associar o som correto. Eu preciso, num primeiro momento, observar se essas trocas elas são temporárias ou permanentes. Uma criança que troca ali até os 4 anos, que é o período de aquisição aí da linguagem, né, que é o limite da aquisição da linguagem, essa criança que troca até os 4 anos, eu observo, mas ela não me causa ali muita estranheza. Pedro, por exemplo, falava de sonauro para dizer dinossauro. Ele falava deburrou para dizer derrubou. Eu achava que nunca ele ia aprender a falar certo, e hoje ele fala extremamente bem. Então, tem coisas que são... Skinner explica bem essa parte, viu, Fê? Essas trocas que a criança faz, essa associação pela semelhança, né, da palavra. Skinner explica bastante no comportamento verbal. A gente tem um processo escolar muito raso quando a gente fala da formação de professores. E, assim, muitos que estão aqui são professores, outros não, mas a questão da conta do professor ser altíssima é que tudo a gente não sabe, tudo a gente não estudou, mas não dá para estudar tudo sozinho, né? Precisaria ter uma ação efetiva
Eu espero que a gente tenha um pouco mais disso agora. Pelo menos a proposta é, né? Para que haja formações mais... A Bruna colocou que está com um pequeno que faz todas essas trocas aos 9 anos, tanto na fala quanto na escrita. Aí já precisa de uma intervenção, não tem como deixar, senão elas podem se tornar permanentes. Com certeza alguém já viu uma pessoa que fala galfo, ao invés de falar garfo, malmita, ao invés de falar marmita. Por que que ela fala trocado? Porque alguém corrigiu tanto em outros contextos que isso acaba ficando sedimentado. Então, a primeira infância, as trocas, elas são parte dessa construção do som. E aqui não adianta o professor, né, colocar a criança para escrever 100 vezes a palavra com a letra certa, porque não é um contexto de escrita somente, tem toda uma construção desse som e das articulações possíveis. Na escola, o trabalho do fônico, quando você segue a estruturação do fônico, ele começa por sons mais simples, ele começa pelo F, depois ele vai para o J, aí ele vai para o V, e assim ele vai seguindo uma sequência que não é alfabética. Isso é outro erro que eu vejo nas escolas que falam que trabalham com fônico, vão na sequência do alfabeto. Faz o menor sentido, exatamente por causa dessa construção de articulação. Não existe trabalhar fônico sem trabalhar boca, sem trabalhar movimento, sem usar espelho, né? Não existe. Na escola não dá para você trabalhar com som só com a palavra. A palavra em si, para a criança no período de pré-alfabetização ou de alfabetização, ela pode ser uma ajuda, um auxílio, mas a criança não tem ainda todo esse aparato para fazer ali uma conexão direta, igual a gente olha. O primeiro exemplo que tem bola, e a criança às vezes fala bola, é uma questão articulatória, não é uma questão gráfica. Lógico, depois a gente pode aí descobrir que a criança tem outras questões envolvidas, mas não é o caso quando você trabalha o fone. A gente vai olhar para o som, vai olhar para essa construção, e depois a gente começa a trabalhar com a criança nesse movimento. Flor, tem um filme que eu assisti que eu não consigo lembrar o nome jamais, porque eu era criança. Eu lembro de uma cena que a criança estava com uma pessoa e a criança não conseguia fazer o F. E essa pessoa pega um guardanapo e fala para ela fazer na frente do guardanapo na frente da boca. E quando a pessoa faz o F, o guardanapo voava. Eu era muito pequena, eu queria muito lembrar o nome desse filme, porque era uma criança que tinha dificuldades escolares e uma pessoa que não era do contexto cotidiano dela traz essa dica da questão da articulação em face de outros objetos. E eu não consigo lembrar o nome do filme de jeito nenhum. Mas é um pouco disso. A criança só vai entender que ela articula errado, diferente do que você precisa, se ela for exposta a isso. E nesse caso aqui, de trocas de pares de oposição, por que par de oposição? Porque é surda e sonora. No caso dessas trocas, não adianta trabalhar com sussurrofone ou coisas assim. A criança fala errado, ela vai ouvir como? Ela vai ouvir da mesma maneira. Eu já vi professor utilizando essa questão do sussurrofone para alfabetização. Ok, dá muito certo para uma criança que articula bem os fonemas, porque ela vai ouvir eles corretamente. Para uma criança que troca, vai fazer a menor diferença. O Márcio, filho do Arthur, Márcio, irmão do Luiz, ele trocava o nome do pai. Ele não escrevia Arthur, ele escrevia Ardur. Não adiantava, não era pelo efeito da palavra, é uma questão de articulação. E se ele fala Ardur, muito provavelmente ele escreve da mesma maneira. Então, são processos
fonológicos que dependem de intervenção. Algumas crianças precisam, sim, de intervenção fonoaudiológica também. Por isso, a questão de observar. Entrou no primeiro ano com a gente observa se aquilo permanece ou se aquilo transita. Se é transitório, ok, vamos trabalhar com a sala de aula. A instrução fonêmica vai ajudar. Mas se está durando muito tempo, precisa de um apoio especializado. Quando a gente fala de articulação, a princípio parece que falar é uma coisa muito simples. Falar não é uma coisa muito simples. Falar exige um trabalho extremo quando a gente pensa em articulação, porque são muitas possibilidades dentro dos idiomas. Eu sou falante da língua portuguesa, eu vou aprender a articular os sons em acordo com a minha língua materna. Mas no português do Brasil, a gente tem inglês, a gente tem espanhol, a gente tem o italiano, a gente tem iorubá, a gente tem herança do macro-G, né, do tupi-guarani e outros ramos de linguagens indígenas ancestrais. A gente tem uma grande mistura de sons dentro da nossa língua. Então, colocando esses contextos, articular o português do Brasil, né, e o português do Brasil, ele é uma das línguas mais complexas do mundo. Não é o japonês, não é o chinês, não é o coreano. Esses são super simples. Você transcreve ele para outras línguas com facilidade. Sabendo inglês, então você transcreve rapidamente. A língua mais complexa de se falar no mundo é o português do Brasil. O português de Portugal fica junto, mas o nosso consegue ganhar, porque ao invés de a gente perder linguagem, a gente absorveu linguagem. A gente absorveu outras articulações. Quer ver um exemplo? A região do Sudeste, São Paulo e o sul do Brasil, tem uma terra avermelhada. O solo original daqui é avermelhado. E a gente chama de terra roxa. Por que a gente chama de terra roxa? Porque em italiano é rosso, a terra é rossa. A terra rossa virou terra roxa no português. Então, a gente tem infinitos exemplos assim que interferem na nossa forma de articulação também. Quando eu falo de consoantes, eu as chamo de consoantes justamente porque elas têm um jeito específico de ser articulado. E, geralmente, elas vão ser... oclusivas, quando a gente fala que fecha a boca, né? Oclusivas. Ou constritivas, quando alguma parte do nosso aparato fonador, língua, dente, nariz, quando alguma parte impede a passagem livre desse ar. Então, eu tenho oclusivas com bloqueio total de ar, quando eu falo pato, quando eu falo bola, quando eu falo dado, eu fecho a boca, eu impeço a saída do ar. Para que ele saia, ele precisa quase que empurrar. Então, a gente tem um modo de articulação pautado, mapeado nessas consoantes, né? No P, no B e no D, pelo fechamento dos lábios. E elas são formadas assim. A articulação interna é um pouco diferente, mas a externa acaba sendo semelhante. As constritivas com bloqueio parcial de ar, então, carro, baralho, zebra. Esse som R, ele está sendo mediado, quando você faz o som R, você está mediando a saída do ar pela língua. A língua treme R, para que você faça. Então, esse anteparo, que é a língua, vai fazer com que o som seja diferente.
se eu articulasse em outras funções. O R no início da palavra, por exemplo, ele tem outro som. Ele vem da garganta, ele é um som gutural que a gente chama. Junto a isso, eu tenho um ponto de articulação, né, que é onde o ar passa, de que modo que ele passa, como que ele passa. Quando eu tenho todas essas diferenciações no som, consequentemente, eu vou ter diferenciações na forma como a criança entende o som que está sendo exposto. E isso no Brasil também muda, além da gente ter pontos de articulação separados, né, de onde essa palavra está sendo construída na nossa boca, a gente ainda tem a questão, de novo, dessas misturas, da ascendência, de onde que vem essa palavra que a gente está utilizando. Então, dependendo da origem, do local que você está falando, da origem da tua família, a forma de articular também vai ser um pouco diferente. E aí a gente tem muitas confusões. As bilabiais, que quando eu uso os dois lábios, pata, o lábio dentais, que eu falei do F, né? A criança sem o dente, o F fica diferente. Né? Foto. O F é um ventinho. A gente costuma dizer isso para elas. Lingodentais, quando a gente usa a língua e os dentes juntos, dela, o D, a língua vai lá no dente da frente, D, dela. Eu tenho a próxima aqui, selo. Selo. Ó. Eu não estou batendo no dente, eu estou deixando o ar passar entre os meus dentes. Então, a gente acaba tendo um som que escapa, um som que escorrega pelo dente. É outro contexto sonoro. Telha, olhar, olhar. Não é lá, não é o L, que é L, olhar. A gente muda completamente. Essa imagem que aparece entre os conchetes é a forma fonética de representar o som, tá? Tá aparecendo aí uma letrinha anterior à palavra, ela é a forma fonética que a gente achei. Estava procurando o som que eu estava ouvindo. Telha não é tela. A partir do momento que a criança entende que esse som é diferente, ela começa a usar isso também como contexto escrito. A partir do momento que ela entende que o som é diferente, a gente começa a trabalhar com a relação com o grafema, com aquilo que ela vai escrever. Antes disso, não faz muito sentido. E as velares, né, cabra. Você fala, parece que o ar está dentro da sua boca brincando. O ar vem com uma força, passa pela corda vocal, faz ela vibrar, mas na boca ele meio que fica sozinho, não tem ninguém mexendo com ele. E o símbolo fonético do C, né, com essa força, o C inicial que a gente geralmente usa, é a letra K, esse fonema, que é da letra C, que é da letra Q, que é da letra K, é o mesmo fonema para 3 letras diferentes no português. Isso é outro contexto que interfere na hora que você vai fazer a transposição. Função das cordas vocais, se elas vibrarem, a consoante é sonora, se elas não vibrarem, a consoante é surda. A questão lá do P e do B, por exemplo, né? Não sei se esse fone faz a audição completa, né? E eles são um pouco diferentes porque o ar passa diferentemente pelas cordas vocais. E isso vai acontecer no F e no V. Uma tem mais som que a outra, se a gente considerar assim, por isso chamado de surda e sonora. É outro contexto que a gente tem no trabalho com a fonética dentro do fônico. Funções das cavidades bucal e nasal.
Se o ar sai só pela boca, consoante é oral. Se ele sai também pela fossa nasal, pelo nariz, ele é nasal. Se a criança está gripada, se a criança está com otite, se a criança está com qualquer coisa que restringe a passagem livre de ar pelo nariz, muito provavelmente ela não consegue articular o som. Então, a gente também, às vezes, acaba descobrindo questões mais sérias dessa natureza naquelas crianças que não conseguem realizar os sons nasais. Crianças que ou não conseguem fazer os sons orais limpos e fazem mais som nasal do que deveria em situações que não deveria, a gente acaba percebendo. Todo esse repertório sonoro, a gente acaba acompanhando na primeira infância de modo desatento, de modo despretensioso. A gente não percebe a criança fazendo toda essa transição, mas ela faz desde os primeiros vocábulos, desde o início, quando ela começa lá, e pá, pá, e aí a gente começa a distinguir um gá de água, né? Algumas palavrinhas assim que vão surgindo. Papá, muitas vezes, não é papai, é papá de comida, porque a gente fala papá para criança pequenininha. Esses contextos, eles passam meio que despercebidos numa criança atípica, numa criança que tem autismo e não oraliza, ou outra deficiência, que pode ter aí questões de hipotonia, né, das praxias, como a Lili falou no outro encontro, a questão do Rafa, de ter uma dispraxia significativa, a gente começa a perceber essa demora no avanço, né? A gente tem aqui alguns processos fonológicos que aparecem bastante, mas que eles têm um prazo para serem corrigidos, para serem reordenados. Então, de novo, a criança que chega aos 6, 7 anos, com muitas questões de troca, né? Com distorções dessa emissão sonora, se eu for usar só o fônico, muitas vezes eu não vou dar conta. Eu preciso ter clareza de que ela tem, sim, a questão do som adquirida de forma correta, que ela tem, sim, condições de comparar o som com aquilo que a gente está escrevendo, de comparar o som que eu faço numa poesia, por exemplo, com outros sons do cotidiano. É muito comum crianças que têm aí esse desenvolvimento adequado ao nível de escolarização, quando você fala uma palavra e algo rima, elas vêm dizer para você, professora, rimou. O que é a rima? É o reconhecimento do som. Né? O que é a literação? Que é a repetição do som num verso, numa poesia, numa música. É a consciência do som. Então, eu preciso, antes de começar a trabalhar com fônico, entender esse desenvolvimento das questões de percepção e, muitas vezes, de vocalização estão desenvolvidas. Sem isso, o professor não vai dar conta de entrar com fônico, seja numa instrução individual, seja numa instrução coletiva. O especialista estuda para isso, né? O especialista vai ver como é o passo a passo, tem todo um planejamento, tem toda uma organização, uma estrutura para isso. O professor, às vezes, não, ele nem sabia que existia. Alguns processos fonológicos que a gente verifica na criança, né? Em vez de comida, ela fala gomida, porque comida, o k e o k são quase idênticos, né? O k de comida, da letra C, ele é muito próximo, muito parecido com o k de gomida. Um é feito na boca e o outro é feito mais anteriormente na garganta. Então, a única coisa é esse pequeno ponto de articulação. Sons que se confundem, né? E a criança troca porque ela não consegue articular. Um exemplo é o faca.
que ela pode falar outras palavras, aqui o exemplo é paca, sopa, topa. Numa aula que eu estava dando, alguém falou que a criança não fala vovó, ela fala totó, porque é um som que ela articula com mais facilidade. Luiz Eduardo não falava vovó, ele falava jojó. Mas saber de onde tirou esse J? Das questões de articulação. Na época, minha mãe achava que era por causa de um desenho que tinha uma raposa chamada Dodó. Então, investigar os contextos de fala da criança, os contextos de fala da família, também pode ajudar a gente nas intervenções. É claro que, pensando em educação, a gente tem um limite de ação em muitas coisas. Então, uma criança que nitidamente tem trocas que são muito constantes e frequentes, eu preciso encaminhar. Eu tive esse ano o caso de um aluno com um transtorno fonoarticulatório bastante significativo, e ele está há 2 anos na fila da fonoaudióloga. Então, a gente esbarra, às vezes, com questões que vão além do nosso saber, além do nosso conhecimento, mas temos que insistir. Então, encaminhar é essencial. Aqui tem alguns outros exemplos, esse material depois dá para olhar com um pouco de calma. Perceba que a tabela vai entre 3 e 4 anos, porque é justamente quando a criança começa a especializar a fala, né? A fala vai se aproximando mais do repertório de um adulto, até que ao final dos 4 anos a gente tem aí a expectativa de que a criança tenha uma fala muito próxima do adulto, com cerca de 1.000 palavras de repertório. A partir daí, essa criança só vai avançar na emissão de palavras. Vergonha ali. O desenvolvimento da consciência fonológica ocorre à medida que a criança tem oportunidade de refletir sobre as formas orais e escritas das palavras. Uma outra... A Lili está lembrando aqui que o Rafa tem apraxia severa. Está aqui no bastidor, colocou no chat. Uma outra questão que a gente tem com a briga do fônico, que o fônico foi retirado de algumas salas, de alguns contextos educativos, é essa questão de acreditar que a criança precisava aprender uma coisa primeiro para depois aprender a outra, e não existe isso. Se eu falo para a criança uma palavra, eu posso sim apresentar, além do objeto, a forma como ela é escrita. Não há nenhum impeditivo para que a criança tenha no ambiente os nomes daquilo que a rodeia. O fônico não exclui esse posicionamento do professor ter ali uma nomeação do ambiente. Só que quando a gente pega só a apostila na internet e vai aplicar, a gente não dá conta de entender esse contexto mais amplo. A criança começa um trabalho de consciência fonológica, começa a adquirir o reconhecimento e a criar intimidade com os sons da língua materna desde o 5º mês de gestação. Quando ela começa a ouvir, ela começa a ali receber informações sobre a base sonora da família onde ela está sendo recebida, da língua que ela está adquirindo. E aí, dentro de alguns casos de autistas, a gente vai ter nesse momento uma situação que para alguns parece muito boa, para outros nem tanto, eu acho que depende das intervenções aplicadas, mas é o caso de alguns autistas começarem a falar em inglês, por exemplo. Se essa criança começa a falar inglês e ela usa o inglês como base, o fônico do português muitas vezes não vai fazer a diferença que a gente espera. Então, não dá para a gente usar só um recurso para esse trabalho de aprendizagem, para esse desenvolvimento. A gente precisa observar que tipos de intervenções precisam acontecer.
E aí, quando a gente fala desse primeiro trabalho, pensando numa criança que não conhece palavras, eu posso muitas vezes lançar mão de tarefas, de atividades, de brincadeiras que tragam imagens como repertório sonoro. Se eu percebo que essa criança não dá conta da unidade mínima sozinha, eu vou trabalhar antes, eu pertenci querer. Eu vou trabalhar antes com repertórios maiores de som, mas eu estou trabalhando com sons. Esse exemplo que está na tela, que ele está ilustrado com imagens, mas a gente poderia trabalhar com objetos. A gente poderia trabalhar com qualquer tipo de recurso, com brinquedos, com objeto real. Depende do tipo de intervenção que você precisa aplicar, depende do grupo. Se eu tenho 35 crianças fazendo atividade, vai ser um pouco difícil eu trabalhar com os objetos reais, porque todo mundo vai querer mexer e isso vai tirar um pouco do meu foco. Mas se eu trabalhando com uma criança ou com duas, eu tenho um ambiente mais controlado, eu tenho uma intervenção mais restrita, eu consigo muitas vezes trabalhar com objeto, com miniaturas, com brinquedos e outros recursos. Quando eu proponho uma atividade como essa, de ache os pares, a Renata está falando que a filha fala inglês fluente, sem ter feito nenhum curso. Teve um diagnóstico tardio de autismo no nível 1. É sobre isso. Quando aprende os dois simultaneamente, está excelente, né? Quando aprende só um, a gente tem algumas complicações, ainda mais quando o professor não sabe falar inglês, que é o caso da maioria de nós. O meu inglês é bem elementar. Eu sei falar que eu estou com fome. Já sei. A Lili colocou que o Rafa também fala inglês. Aí a explicação do inglês, para quem não se recorda, depois tem um vídeo curtinho do Paulo ilustrando isso. Lucas, né? Perdão, Lili, perdão, é o hábito. Lucas, o mais velho dela. O Lucas é nível 1, né? Fala inglês fluentemente. Muito filho, Lili. Muito filho. Dessa brincadeira, acha os pares. Cano. O que faz par com cano? Se eu olhar para o objeto, não faz nenhum sentido esse grupo de elementos que está aqui. Mas se eu olhar para o som, cano. E aí eu vou falando cada um, essa criança pode falar se ela tiver autonomia, né? O meu aluno desse ano, o Derek, você mostra para ele a figura, ele nomeia corretamente. Mas se a criança não tem, você vai fazendo um suporte, e no coletivo a gente costuma muito fazer isso, falar para que eles percebam o som, pedir que eles repitam para eles exercerem essa articulação, e aí a gente vai procurar o par. Qual é o par nessa brincadeira? O par vai ser cama, porque aqui eu não estou trabalhando simplesmente com a rima, né? Eu estou trabalhando com sons semelhantes. Esse é um outro processo também que o fônico traz como uma das premissas, trabalhar com sons semelhantes e não somente com rimas. Tem muito professor que só sabe trabalhar com rima, não sabe trabalhar com a literação e outros recursos sonoros da língua. E aí a criança acaba tendo um processo que não se sedimenta, porque não está explícito o suficiente. Quando eu uso o termo instrução fonêmica sistêmica, eu não quero que a criança descubra sozinha, eu quero levá-la à descoberta, eu preciso dessa instrumentalização, eu preciso fazer com que ela perceba a semelhança dos sons, que aquilo que ela articula no começo de cano, ela também articula no começo de cama. Embora sejam objetos completamente distintos, o som inicial dos dois é semelhante.
Nós que já escrevemos, né, nós que já somos alfabetizados, a gente vê claramente que cano tem como nasal o N e que cama tem como nasal o M. A criança ainda não sabe disso, e nesse primeiro encontro com o som, ela não precisa saber, ela precisa compreender a semelhança, ela precisa achar o som correto. Pão e macarrão, aí a gente vai para o final, mel e anel. A criança, num dado momento, ela olha muito para o objeto e ela pensa no objeto. Então, ela poderia tentar juntar aqui, digamos, as comidas, porque são coisas que fazem parte de alimentação. Ela poderia achar um outro grupo de associação. O nosso trabalho aqui é focar na língua, né, na palavra. E quando eu mostro para ela que a palavra, o nome do objeto, nem sempre é muito parecido com ela, eu estou trabalhando aquele conceito de arbitrariedade do signo. Né? Nem toda palavra me dá indicação nela própria do objeto que representa. Nem todo nome vai querer dizer a coisa que tem. Tem um livro chamado Marcelo, Marmelo e Martelo, da Ruth Rocha. Eu não lembro o ano do livro, mas ele é bem antigo, um dos mais famosos dela. A história do Marcelo, Marmelo e Martelo é justamente uma conversa, eu acho, de uma beleza e de uma potência gigantesca, é justamente uma conversa sobre a arbitrariedade do signo, numa brincadeira de criança. Porque Marcelo, num dado momento, acorda e resolve questionar o nome das coisas. O travesseiro, que deveria chamar cabeceiro, né? A colherzinha, que deveria chamar mexedor, e assim por diante. Ele vai trazendo nomes que ele acredita que sejam mais próximos ao objeto. É uma grande discussão sobre a arbitrariedade do signo. Ruth Rocha é mestra mesmo. Eu passei dessa primeira parte do som simples. Agora eu posso trabalhar aqui com outras questões sonoras. Aqui eu já posso trabalhar com a palavra ou sem. De novo, a palavra estar presente favorece, mas ela não é obrigatória. Vamos formar 3 grupos. O que as palavras têm em comum? E aí eu vou olhar para os objetos que estão aqui. Eu tenho uma sacola, e como professora eu vou evidenciar esses sons. Eu tenho cama, eu tenho soldado. Em dado momento, um aluno que é mais ligado na questão auditiva, um aluno que aprende, né, por meio das palavras, aquilo que lhe contam, ele vai perceber que a hora que eu falo soldado é igual sol. A hora que eu falei sacola é igual a cola. E assim eu vou formando o conjunto. Então, soldado, dado e sol. Sacola, saco e cola. É a palavra dentro da palavra, né? Palavra dentro da palavra é um jogo que tem de várias perspectivas, mas é um material fonológico que as escolas do país inteiro receberam em 2013 no Pacto Nacional de Alfabetização, na idade certa. A gente fez o módulo de língua portuguesa e todas as escolas receberam. Pouquíssimas têm esse recurso, né, Flor? A gente viu muita coisa aí pro lixo, infelizmente. A Flor tem, eu tenho também, Flor. Trabalho com ele. Quando a criança brinca, né? E aí a gente tem vários autores falando disso. Quando a criança brinca, quando ela se envolve, ela aprende mais. E se ela aprende nessa brincadeira visual, a hora que você a coloca em confronto com a própria palavra, é lógico para ela, é mais fácil perceber o que está sendo dito. Então, antes da gente chegar na escrita formal, e essa é a grande discussão que saiu, não foi 20, acho que foi 21, quando saiu a ideia de que o ensino obrigatório seria aos 4 anos, que a criança na educação infantil já teria uma instrução fonêmica sistêmica, as pessoas ficaram
incomodadíssimas. Ninguém estava falando da criança encher o caderno de palavras, está falando disso. Da criança ter um trabalho sistemático de consciência fonológica, da criança ter esse detalhamento sobre o próprio idioma dela. E que muitas vezes começa na palavra de ouro, que é o nome da própria criança. A partir do nome dela, ela começa a fazer a leitura do mundo todo. A hora que ela descobre a primeira letra do nome, ela lê qualquer placa que tem na rua, porque ela Sim, temos o identifica. Wonder Jones, né? O Hã? Wonder, tem os Wonder Jones, aí não dá certo. A Lívia está nessa fase. Ela agora vê o L de Lívia em todos os lugares. Tem um livro também, que eu acho que é da Ruth Rocha também, O Menino que Aprendeu a Ver. É da Ruth Rocha, né, Flor? Agora eu não me recordo 100%. O menino que aprendeu a ver, a partir do momento que ele começa a entender que os sons se conectam com as letras, ele começa a ler as placas da rua. E ele acha estranho como é que ele nunca tinha visto aquilo ali. Como é que ele sempre passou na mesma rua e nunca viu? Então, contar as histórias também colabora para esse trabalho de instrução sistêmica. A gente já fez bastante dessas brincadeiras, né, Flor? Flor gosta disso. Olha um outro exemplo que eu acho dos mais interessantes e ele acaba vindo de encontro ao nome da criança muitas vezes, né? Onde está o má? O má da maçã está no começo, ó, maçã. O má do tomate está no meio. O má da lima está no final. E aí uma aluninha que chamava Mariana vira para mim e fala, professora, o meu nome também tem má. Isso é consciência, né, Naquele livro também da minha prima, que fala da Mariana, que no nome Sim, dela caminha mar, ar, e ela vai percebendo as coisas que tem no nome dela, é a palavra dentro de palavra, né? O meu preferido é embolando palavras. embolando palavras. Outra coisa, veja que a gente veio numa crescente, né? Esses são exemplos muito simples, tem uma série deles. Os pares sonoros, né? Sons semelhantes. Aí eu vim no palavra dentro de palavra, que aí eu amplio um pouco essa coisa do léxico, do repertório da criança. Eu vim para a sílaba, que é uma unidade menor da palavra, e tem mais uma série de coisas, né? A Flor deu o exemplo do livro. Depois você coloca lá o livro para o povo conhecer, quem não conhece. Manda lá o link do livro no grupo. Lindos, Nem sei todos da qual é o Madu nome. são incríveis. E agora a gente vem para o som. Veja, você vai numa construção que a criança consegue compreender. Então, eu posso começar esse trabalho de instrução fonêmica sistêmica, do que vem antes do fônico, na creche, no berçário. Eu posso começar nas músicas que eu escolho. Hoje em dia, eu vi algumas músicas do Mundo Bita que tem rimas e aliterações na música inteira. O professor Marcelo Serralva também tem um trabalho muito precioso com a questão fônica. As músicas dele têm sons, tem a construção de rimas, de aliterações. Você consegue trabalhar no berçário, né? Onde está o s? Toda vez que aparecem essas barras junto a uma letra, que seja, aqui ele está evidenciado várias vezes para chamar a nossa atenção, né? É uma figura de estilo aqui, mas toda vez que eu tenho as barras, os colchetes, eu estou falando do som. Então, eu não vou perguntar para a criança onde está o S, eu vou perguntar para ela onde está o S, o som da letra S. No laço, ele está na segunda sílaba, ele está no final. Na vassoura, ele está no meio. No sapo, ele está no começo. E no lápis, ele está lá quase caindo da palavra, quase se perdendo. Então, nessas brincadeiras, eu vou trazendo uma consciência sonora para as crianças. Sim, Lili, a música é extremamente eficaz. É palavra cantada, grupo tri é maravilhoso também. Tem aquela música não é do I.O., como que chama?
A do Aieu eu gosto também, Flor. E Ah, tem a eu acho que é isso do... mesmo, da lua, que ela fala que tem dentro da palavra. Isso mesmo. O grupo Tri. E tem uma música chamada... Nossa, vai fugir agora, do Cefac, a música do Zorzi. O... Não é Quero Aprender a Ler o nome da música, gente. Nossa, misericórdia, olha que Não é que era fuga. aprender a ler? A música é assim: quero aprender a ler, quero aprender a escrever. As letras têm nomes, as letras têm sons, e é muito fácil de entender. E aí ela faz uma instrução fonêmica sistêmica, porque ela primeiro passa as letras, depois ela passa os sons. A faz a abelha, B faz b, bola, e assim vai, né? Mas não é. As letras falam do Cefac. Também fala de instrução. Ai, Bibi. Eu canto, gente. Professor alfabetizador canta, né? Canta bem, canta mal, canta junto, canta sozinho. As letras falam o nome da música. Maravilhosa para ensinar essa relação da letra e som para aquela criança que ainda não conectou. Aqui tem uma listinha de tarefas, mas aí eu quero só fazer um recorte aqui, eu não vou falar todas, que eu acho que meu tempo já foi embora. Porque a gente tem algumas falas assim, de a criança aprende a ler antes de ler e a criança aprende a escrever antes de escrever. Quando eu falo disso, eu estou falando justamente dessa consciência da sua língua, né? De entender a arbitrariedade dos signos, embora não saiba o que é isso, né? De entender que o camelo, a casa e a cama começam com os mesmos sons, de entender que feijão e caminhão na música Sopa do Neném é uma rima e que eu posso brincar com outras palavras, eu posso colocar outros ãos nessa história. Então, a criança não precisa ainda estar no processo formal de alfabetização para esse trabalho. Aí, a primeira dica que está listada aqui, assim uma criança pequena pode, observar que a palavra janela tem 3 pedaços. Como é que eu faço isso? Na sala de aula, geralmente a gente bate palma. Se eu tenho um autista com sensibilidade auditiva e a palma é aversiva, o que eu posso fazer? Eu posso estalar os dedos? Eu posso contar? Eu posso carimbar uma folha? Eu posso fazer marquinhas num papel? Eu posso contar tampinhas? Eu posso uma série de coisas para que a criança trabalhe essa consciência da palavra. Então, já, né, lá. Quantas vezes a gente abriu a boca? Quantos sons a gente fez? Já, né, lá. E quando eu faço esse trabalho com uma criança de 4 anos, a hora que eu peço para ela escrever janela lá no 2º ano, e ela ainda não tem a escrita sedimentada, ela vai apelar para essa construção. É o já, é o né e o lá. Tem 3 partes. E aí eu já estou no meio do processo de aquisição da alfabetização formal. A partir do momento que ela entende que as palavras têm pedaços e que esses pedaços podem ser representados pela escrita, eu estou no meio do processo de alfabetização formal. Então, a gente pode ter uma série de brincadeiras com as crianças que vão fazer com que elas tenham consciência da escrita que fica. Ah, eu já falei com a Elisa. A Camila colocou aqui, a Elisa também. A gente podia montar uma banda a qualquer hora. Outro dia eu fiquei num papo com a Elisa falando sobre alfabetização de bebê, gente, no dia que acabou o outro encontro. A gente estava conversando de bebês, né? As crianças estão disponíveis, elas estão prontas. E aí, pegando o eixo dos nossos filhos, muitos dos nossos filhos têm dificuldade em falar palavras, mas têm facilidade em cantar. Então, a música também é um recurso precioso na alfabetização das crianças com TEA. Muitas vezes é a música que vai trazer essa criança para você no processo de sala de aula, porque a música é o momento em que a turma se concentra na mesma atividade, quase que 100%. É onde você engaja a turma inteira naquele mesmo momento.
E quando você pede para recuperar, e quando você pede para recuperar esse aprendizado, eles conseguem te dar uma devolutiva. A minha turma esse ano canta As Letras Falam, canta Eu, canta a Sopa do Neném, canta uma série de outras canções, e o meu aluno Derek canta junto. E aí, se você tiver um microfone, a festa fica mais legal. Resumindo, consciência fonêmica, né, o trabalho do método fônico, a gente considera que ele é uma parte, né, um núcleo. Olhando essa imagem agora, poderia ser um núcleo de um processo maior que é chamado de consciência fonológica. Esses dois processos vão desembocar mais na frente na questão da alfabetização formal de leitura e escrita. Hoje, eu tenho o Luiz Eduardo com uma escrita ainda com muitas rupturas. Se você mandar o Luiz escrever sozinho, vai ter uma série de palavras que não saem completamente, enfim. Mas isso num papel, se eu colocar ele para escrever a lápis. Se eu deixar ele escrever no computador, o texto dele flui. Por quê? Porque o computador autocompleta, porque ele tem um banco de palavras que aparece no celular, e etc. Mas quando ele não consegue sozinho, ele vem perguntar como escreve. Embora ele ainda não saiba escrever todas as palavras que ele necessita, ele sabe dizer como escreve. E eu pergunto o quê? E aí ele vai me explicando o que ele quer escrever, ou que letra começa. Às vezes ele precisa da primeira letra. Então, os processos são individuais sempre. Mesmo numa sala com 35 crianças, o processo de aquisição, né, da alfabetização da leitura e escrita, ele vai ser particular. E essa é a grande batalha, né? Essa é a nossa maior ousadia como professor, acreditar que um trabalho coletivo vai ter um impacto individual e vai ser sempre de sucesso. A gente tenta, a gente insiste, a gente chama os parceiros e vai seguindo. Mas é importante que a gente não veja o método nem como vilão, nem como única salvação. E também o professor também não vai ser o único a dar conta disso. Para esse material, a minha base são esses dois manuais, né, Fonética e Fonologia do Português, que eu estudei em 1997, quando eu entrei na Letras, e Alfabetização em Linguística do Cagliari, que, se eu não me engano, alguém me apresentou um outro livro dele, que é Alfabetizando sem o Babi Bigobu, e quando eu conheci esse de Alfabetização em Linguística, esse para mim faz muito mais sentido. E o Cagliari também tem um texto que eu acho bastante interessante, que diz o que fazer quando a alfabetização não dá certo, alguma coisa do gênero. Meu cérebro está me pregando peças hoje. Porque ele fala justamente disso. Eu estou indo pela rota que eu escolhi. Se isso não está funcionando, quais são as rotas alternativas? E aí ele traz contribuições da linguística. Acho que todo professor deveria passar por ele, principalmente. Tem alguns links aqui que eu separei e depois eu vou compartilhar. Vou ver com as meninas como faz, porque eu acho que o link ativo é mais fácil para a gente também, que não tem tempo de ficar digitando 150 coisas, né? A Abrapraxia, né? A Associação Brasileira de Apraxia, ela tem um curso online, eu não lembro o valor, ele é um curso pago, mas ele me parece um curso bem organizado, para quem não conhece o fônico e quer ter um pouco mais de aprofundamento. Os outros vídeos são alguns exemplos, né, do que é e de como funciona. As letras falam, eu não lembrava, mas está aqui. Tem uma cantautora, né, uma professora que canta, que ela fala de articulações. A Luciana Brites também tem. A Luciana Brites também tem um trabalho, um material bom de instrução fonêmica sistêmica, onde ela ensina o professor a articular os sons.
Se o professor não sabe articular e ele vai fazer um trabalho com articulação, ele pode piorar a condição da criança. Então, tem que ter clareza nisso. Se não sabe, tem que treinar. Muito conhecido o método das boquinhas, que é patenteado, etc. Mas ele precisa de um estudo, não é simplesmente jogar na criança, não funciona assim. E o método das onomatopeias, que é um trabalho da professora Sandra Pugliese, em que ela pega a estrutura do fônico e faz um trabalho. Ao invés dela fazer a construção só com o som da letra, ela traz onomatopeias para ajudar a criança a lembrar aquele som, a se organizar. São materiais que vale a pena dar uma olhada e talvez para o seu contexto auxilie. Como os nossos meninos gostam de brincar e são sonoros, muitas vezes lançar mão de coisas que são um pouco diferentes acaba favorecendo. Por aqui, a onomatopeia é sempre bem-vinda. E somos nós. Vou tirar daqui. Ui. Agora Isso é já não- propaganda enganosa, não tem só isso de gente na casa dela, não. Tá faltando muita gente nessa foto. Isso é verdade. A Camila colocou aqui não ver o método nem como vilão, nem como salvação. É muito isso. Tem criança que vai se beneficiar do fônico, tem criança que não vai se beneficiar. Atualmente, Taboão da Serra tem um trabalho... Ai, senhor, ética para quê, né? Atualmente, Taboão da Serra tem um trabalho que, para mim, não está sendo de excelência, mas que a proposta foi de excelência, né? A gente tem um grupo de apoio pedagógico para a alfabetização, que o trabalho, o percurso de alfabetização é baseado no fônico. Então, crianças que não aprendem no global, que está lá na sala de aula, vão para esse projeto, e o projeto trabalha com essa instrução sistêmica, e a gente vê crianças que, às vezes, em 2 meses, destravam e vão embora, porque o que ela precisava da instrução fonêmica sistêmica, e não do método global. Eles não são oposições, como a gente falou no último encontro, né? Eles são complementares, a gente caminha, uma convergência para a criança aprender a ler e escrever. A Camila colocou que os cursos lá da Associação de Apraxia, que geralmente são mais baratos, está aqui no chat. E aí, para encerrar, eu só quero mostrar um momento muito interessante aqui em casa. Eu comecei hoje com a comunicação da Lívia, agora eu quero mostrar a comunicação do Luiz Eduardo. Na pandemia, a gente ficou muito tempo junto, né? E ainda não era a comunidade hippie que a Flor falou, que hoje é uma comunidade hippie, tem um monte de gente morando aqui em casa, ainda não era. Aliás, 2020, eu acho que eu passei mais tempo com a Flor do que com as pessoas daqui, né, Flor? Mas foi um momento interessante de estar perto dos meninos, né? De ter algumas vivências, e essa é uma delas. O vídeo é bem curtinho, não está muito alto. Mas por que ele é interessante? Porque Luiz faz uso da linguagem de forma completa. Eu acho ele um vídeo incrível, das poucas vezes que ele é assim. Agora ele está mais, né? Acredito. Agora vai. Fez sapão que é minha mãe. Sozinho. Agora vai. Fez sapão que é minha mãe. Sozinho. A gente costuma falar da literalidade do autista, da dificuldade com as brincadeiras, com as piadas,
mas não é impossível aprender as coisas, a gente é ensinado a aprender algumas coisas, e quando ele fala que fez a panqueca sozinho, para mim, ganhou a gravação, né? Isso foi em 2020, já tem um tempinho, mas de lá para cá ele aprendeu a fazer uso das palavras com piadinhas, com brincadeiras, e isso é algo que estimula o desenvolvimento de todos eles. Então, Engraçado. Os alunos que eu tive, os antigos mesmo, lá do tempo das bijuterias, tudo, eles, né, eles tinham tudo isso. Se comunicavam muito bem, produziam, né? Escreviam. Oh, meu Deus. ultimamente não é bem assim, está bem difícil. Eu acho que a gente tinha um outro contexto de aprendizagem. Gente, eu quero agradecer pelo espaço, eu sou apaixonada por essa área. Não sei por que eu não fui fazer fonoaudiologia, sei lá. Acho que porque nunca ninguém me falou que era legal fazer isso. EDAC. Eu fiz EDAC, eu vi tudo isso daí. Aliás, só A, vi, né? a Educação Flor, de Deficientes da Audiocomunicação. a Flor, gente, ela esconde as coisas. A Flor, só Deus. Não tinha autista 2 e 3 na escola, com certeza não. Com certeza eles estavam Não, escondidos em Camila, eles casa. estavam na escola especial. Tá Quando com a gente. estavam, né, Flor, que não tinha vaga para todo mundo, tinha Não, muita não, gente na minha escondida. época, não, eu tive uma época lá que teve 250 crianças. Era cheia a escola. Eram 9 pessoas, 9 crianças por sala. A nossa escola, onde nós trabalhamos junto, teve salas especiais por um tempo. E depois isso foi sendo absorvido, enfim. Hoje o município tem uma escola, que não é escola, né? Tem um lugar, um núcleo para alunos com deficiência, mas não é exatamente uma escola hoje em dia, enfim. Sigamos, né? Cadê? Lili, você vai falar alguma coisa? Você está escondida? Eu não sei, hoje estou perdida aqui. A Flor ficou aqui para cuidar de mim. A Flor ficou aqui para cuidar de mim. Eu vou encerrar falando que a primeira live que eu fiz em 2020, a Flor estava no meu backstage, cuidando das perguntas, dos acessos, de Agora tudo. fala, eu não fazia live lá naquela época, né? Então, Não, não. não. Naquela época a gente nem sabia o que era isso direito, né? A gente começou agora. Posso Oi, dar Fê, tchau, Lili? pode, meu amor, você arrasou. Eu estava pensando aqui já da gente tentar planejar para o ano que vem um curso prático, porque você trouxe, que eu gostei muito, o diferencial de hoje, claro, porque é uma professora de chão da escola, eu acho que isso é incrível. E outra coisa que é extremamente importante é você deu exemplos que é possível fazer. Então, você deu quase receitinhas de bolo, sabe? É claro que a gente sabe da individualidade, mas a gente sabe de processos que tem que funcionam, né? Eu lembrei muito da RTI, da Simone Capellini, né? Da gente dividir essa sala, né? Você falou do método que é universal e depois daqueles que estão com mais dificuldade. Então, eu pensei da gente planejar depois uma oficina, sabe? Mesmo que seja de pouco tempo, mas trazendo materiais possíveis para que tenha aplicabilidade de tudo que você trouxe hoje, entendeu? Eu acho que a gente pode pensar nisso. Acho que a Elisa também já tinha falado algo assim, né? A gente vai. E é tudo recurso caro, né? Papel, é brinquedo, só coisa que a gente tem mesmo na escola, porque realmente não tem outros espaços. Mas eu acho que a gente pode fazer sim, vamos planejar isso para o ano que vem, começar o ano dando aí um incentivo, né? Acho que falar sobre mais do que ter ali uma solução específica, mas é trazer essa reflexão para o começar de um ano mais possível, mais potente para as crianças. Não exatamente para nós, mas para as crianças. A Renata está parabenizando Flor e Lili pelo livro, diz que leu em 2 anos. Você viu, Flor? Está no chat.
Tem alguma pergunta, alguma outra questão? Ou é hora de dar tchau? Flor, você consegue printar aí? Quem puder dar um oi com uma carinha aí para a gente registrar o dia de hoje. Aí arruma o cabelo. Peraí, Flor, peraí. A gente faz assim, ó. Diga X. Printei. Obrigada, Flor. Obrigada por Eu tô ficar. aqui falando com o microfone fechado. Obrigada, Flor, Lili. Obrigada a todos pelo espaço e a gente vai continuando. Uma boa noite para todos, bom descanso. Agora pode dormir, Flor. Eu vou mesmo. Embaixo do ar-condicionado, que não tem, né? Ventilador. É, ar-condicionado ecológico. Boa Transferência de noite. função. É o quê, Lili? É o quê, Lili? Função. Oi? Transferência de função, ventilador. Nossa. A gente usava para quê? Beijo. Boa noite. Boa noite. Eu te mandei um material aí só para você ver do Skinner. Do Skinner, não, é um resumo, tá? Do capítulo. Tá, lerei. Tá Até aí, mais. PT. Tchau. Tchau.